Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. O vídeo de hoje é uma collab com as amigas, que vai ao ar quinta-feira às 10 horas, o tema é livre. E hoje eu vou terminar meu puff. Eu comecei meu puff, eu fiz a primeira parte, ele é de bandeja de ovos. Aí a primeira parte eu mostrei como deve tá aí no meu canal, é só procurar. Eu mostrei como eu colava as bandejas, aí colei tudo, botei tudo em cima do outro, e depois quando estava nessa altura aqui onde está essa esponja, eu acertei tudo, cortei os excessos, peguei um pouco de bandeja, piquei bem miudinho, botei cola e tapei os buracos que estavam mais fortes, acertei tudo. Eu gravei tudo, tá? A primeira parte eu fiz até aquela parte de colar tudo. Essa é a primeira parte. A segunda eu gravei tudo. Aí depois disso eu colei bastante papel, revista, jornal, papelão. Aí depois eu botei um papelão aqui em cima, outro papelão lá embaixo, e depois eu botei bastante sacola plástica, cortei e botei ao redor. Depois eu peguei esse aqui, ó, esse saco de lixo, botei ao redor. Depois eu peguei essa almofadinha aqui, ó, tá vendo? Essa esponjinha, forrei ela com papelão e colei. Agora eu vou botar. E eu gravei tudo, só que eu demorei tanto para fazer essa terceira parte que quando eu fui procurar, a outra parte eu não sei se eu deletei, então por isso que eu estou explicando como é que eu fiz. Agora eu vou botar uma capa permanente, então eu vou botar um pano aqui, vou colar até mais ou menos aqui. E depois eu vou deixar secar, depois eu vou virar do outro lado, vou colar até aqui, vou deixar secar também. Aí depois eu pego a parte do lado e colo, aí vou deixar secar. Depois de seca eu costuro ela aqui, ó, que é para não soltar, tá? Não soltar. E costuro aqui e costuro aqui, com a mão, né? Porque aqui não dá para costurar mais. Aí depois eu vou pegar ou tampinha de garrafa ou tampinha de boa, mas eu acho que eu vou botar de garrafa, tá? Porque não precisa ser tão... é só para não encostar no chão. Vou botar uma em cada ponta, como pé, né? E um no meio. Uma em cada ponta, um nesse meio aqui e uma no meio. E daí eu vou forrar também as tampinhas de garrafa da cor que eu forrar esse puff aqui, tá? Aí depois é que eu vou fazer a capa provisória, que é aquela capa que a gente bota e tira para lavar, né? Essa daqui não vai tirar, mas a outra eu vou, tá? Então, gente, eu já escolhi um pano, mas eu vi que aquele pano é muito fino, vou escolher outro. Depois eu vou trazer o pano para vocês verem, vou fazer assim, em etapas, né? Por isso eu já estou gravando cedo, porque primeiro eu vou colar essa parte, depois essa, e depois assim, e depois costurar. Aí eu vou encerrar o vídeo aí quando terminar de costurar tudo. A capa provisória, eu vou fazer um outro vídeo mostrando como fazer e depois eu encaixo nessa, tá? Nesse puff. Então é isso. E no final do vídeo eu boto o nome das participantes. Então, gente, eu ia botar esse tecido aqui, ó, tá? Mas eu achei, ele é um tecido bem bonito, é um pedaço de tecido que eu ganhei. Eu achei bem bonito, dá para fazer uma série de coisas. E eu achei assim que para a primeira capa permanente não precisava ser um tecido novo nem assim bonito, né? Então eu resolvi botar essa capa aqui, ó, tá? Essa marinha. Ela é uma capa, ó, ela é uma capa de como se fosse uma fronha, tá? Ela é bem grande, ela tem 1 metro de comprimento
e quase uns 50 de largura. E ela é uma capa que é para botar em almofadas grandes, que a gente bota na cabeceira da cama para depois botar o travesseiro, para depois botar o lençol. Ela é um tecido de malha, tá? Aqui ela parece meio roxa, mas ela não é roxa não, ela é azul marinho, tá? E eu tinha guardado ela para comprar aquele plumante e fazer uma almofada para botar na minha cabeceira, para assim escorar o travesseiro, né? Quando a gente quer assim não deitar, mas ficar meio encostada, ia ficar uma almofada comprida bem boa. Aí depois eu ia comprar uma capa bonita, uma capa mais colorida, que combinasse mais com meus lençóis, assim. Ia fazer, né? Mas depois eu pensei, olha, Pupu, ela é perfeita, porque ela é de malha, estica, tá? É uma cor escura, porque é uma capa permanente, tá? Claro que eu vou botar uma capa bonita, tem vezes que eu vou botar uma capa de crochê, tem vezes que eu vou botar uma capa de tecido, que é mais provisória, mas essa daqui é a que vai segurar melhor o puff. Então, por isso que eu vou fazer com essa, tá? E aí eu vou enfiar o puff aqui dentro, porque ela estica mesmo, ela é de malha. E depois eu vou fazer os ajustes, tá? Aí eu não vou gravar botando o puff dentro, porque eu não tenho tripé. Depois de colocar o tripé dentro, o puff dentro, eu vou ver como é que eu vou ajustar e eu mostro pra vocês. Bem, gente, eu já coloquei, ó, tá? Agora eu notei que aqui ficou uma entradinha, mas não tem problema, porque não dá menor diferença. Aí aqui ficou essa aqui que é a ponta da fronha, né? Então aqui eu poderia cortar ela aqui e costurar, ou eu poderia só colocar ela assim, colar, ó, e depois de colar eu costurar, porque ela não vai ficar, ou melhor, eu colocar para baixo, arrumar direitinho, colocar para baixo. Por quê? Porque se eu cortar, ela já vai ficar frágil, já pode arrebentar quando a gente começar a sentar. Então eu resolvi ou botar assim, colada direitinho, depois eu costuro aqui por dentro, tá? Ou eu boto assim para baixo. Acredito que assim para cima é melhor, tá? E aí a outra parte também, tá? Aí depois eu puxo mais um pouco e acerto lá no outro lado. Bem, gente, eu coloquei cola branca, dobrei para cima, coloquei cola branca, tá? A cola branca, ela fica assim manchada, mas depois ela desaparece. Aqui também. E aí eu botei uma fita para segurar, né? Porque a cola branca, ela demora para secar. Então daí se a gente deixar ela solta, corre o risco dela não secar. Não, até ela seca, mas eu digo que não seca muito uniforme, então eu botei a fita. Depois que ela estiver bem colada, eu tiro a fita. Agora, gente, eu vou ter que esperar ela secar um pouco, para depois eu fazer o outro lado, porque se eu for movimentar ela agora aqui, o que vai acontecer? Ela vai sair do lugar. Então, vou deixar secar um pouco, vou pegar um secador, já vou dar uma secadinha, depois ela secar um pouco, eu vou movimentar o outro lado. O outro lado, eu não sei se eu vou cortar o excesso ou se eu vou dobrar também para dentro, porque esse aqui é a parte de cima, onde tem a almofada. E aquele lá tem um papelão mais duro, tá? Que é a parte de baixo. Daí lá eu vou botar os pezinhos ou de quiboa ou de refri,
tá? Mas daí eu vou forrar os pezinhos também, por pedaço que sobrar, daí eu forro. Gente, eu cortei a parte de excesso, costurei, colei e botei mais um pedaço aqui, ó. Aí eu enchi de cola, porque eu quero que cole bastante, tá? Esse aqui, essas manchas aqui é cola, mas isso aí vai, na hora que secar ela vai sair. Daí eu ainda vou costurar, porque costurando ele fica mais firme. Aí depois disso eu vou pegar, eu ia botar 9 tampinhas, mas eu vou botar só uma em cada ponta e uma no meio. Ia botar tampa de que boa, mas eu vou botar detergente. Aí eu vou pegar esse tecido que sobrou, né? Vou fazer um círculo, vou fazer um fuxiquinho, botar a tampinha dele, porque eu quero que fique da cor do puff, né? E daí depois eu vou costurar ele aqui no pé, em cada canto no meio, e depois ainda vou colocar cola, tá? Aí, depois disso aqui pronto, eu vou encerrar o vídeo. Eu vou dizer o nome das participantes e vou encerrar o vídeo. Daí, quando, ó, aqui tá bem molhada, depois ela vai espalhando e vai colar, né? E aí depois eu vou botar também um secador para ajudar a secar melhor. E aí depois, gente, assim, eu vou fazer uma capa de crochê e vou fazer uma capa de tecido. Aí para botar provisório, né? Quando a capa de provisório estiver suja, eu tiro uma e boto a outra. E quando as duas estiver lavada, fica só o puff assim, nessa cor azul marinho, tá? Então agora eu vou costurar e depois eu mostro para vocês costurarem. Bem, gente, eu fiz assim, ó, costurei tudo ao redor, né, para ficar mais forte. Eu até costurei com linha azul claro, que não tinha azul marinho. A parte da cola ainda não secou, né, ainda também não passei o secador ainda. E aí a tampinha eu forrei com fuxiquinho e depois eu preguei ela com linha, tá? Mas deixei um pouquinho frouxo porque eu quero botar cola também. Aí eu vou botar cola de silicone. Eu botei essa e botei essa, tá? Esses pontos aqui, ó, não vai aparecer porque ela vai ficar para baixo, que isso aqui é a parte de baixo. E também porque eu vou botar uma capa em cima. E aí depois eu passo assim uma tintazinha azul marinha aqui nos pontos e aí não aparece, tá? Então ela tá frouxinha porque eu preguei com linha, mas eu não botei cola ainda, aí eu vou botar cola de silicone. Aí tá faltando mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma no meio. Só que agora eu já tô muito cansada, então eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu mostro, na verdade eu fiz um círculozinho, né? Aliás, eu fiz 5 círculos, ó, tá? Fiz 5 círculos, tá? E daí eu faço um fuxiquinho e boto a tampinha dentro, né? Boto a tampinha dentro, aí ela fica assim, né? E depois eu fecho o fuxiquinho com a tampinha dentro. E aí eu prego com linha, depois vou pregar com coisa. Depois de pregar todos esses fuxiquinhos, eu vou passar secador aqui, depois ainda vou botar no sol para elas ficar mais, tá? Então, aqui foi onde eu botei mais cola e passou, né? Mas tem cola nos outros lados também. Só que aqui passou. Eu até depois ainda vou botar uma colazinha aqui onde tem esse costuradinho para ficar mais firme ainda, tá? E aqui eu preguei com a linha, mas eu vou botar cola também para ficar bem firme. Aí quando eu botar cola, eu vou botar um peso em cima. Eu viro ele para baixo e boto um peso em cima, tá? E aí eu termino amanhã de fazer os pés, passo o secador aí
e falo o nome das participantes, porque hoje eu já estou muito cansada. Bem, pessoal, já coloquei os 5 pezinhos do puff, tá? Eu costurei, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu costurei e colei. A mancha da cola não saiu, gente. Não saiu a mancha da cola, tá? Ela saiu a parte branca, mas ela não saiu a parte escura, tá? Secou, mas ficou escura, tá? Normalmente não mancha. Eu botei bastante cola para colar bem, mas normalmente não mancha, tá? Bem, gente, olha só. O puff já está pronto, já tem uns 5 pezinhos. Eu costurei e colei os pés, tá? A mancha da cola, o branco saiu, mas ela ficou uma cor escura, como se tivesse molhado. Não está molhado não, está bem seco. Só que não tem problema, porque vai ficar para baixo e eu vou botar uma capa por cima provisória. Então não vai aparecer. Mas essa é a primeira vez que eu vejo a cola branca manchando, né? Normalmente a gente bota a cola branca e ela não mancha, ela seca e fica transparente. Não mancha, tá? Então, a de silicone mancha, mas a branca não mancha. Essa foi a primeira vez, talvez esse tecido não se deu bem com a cola, tá? Pode ser que alguns tecidos aconteça isso. Mas tudo bem, ele vai ficar virado para baixo, não vai aparecer. Daí eu vou colocar uma capa permanente, provisória de crochê e outra de tecido. Quando a de crochê estiver suja, eu coloco a de tecido. Se eu gostar mais da de tecido, eu faço outra de tecido. Se eu gostar mais da de crochê, eu faço outra de crochê. Daí, quando eu for fazer a capa de crochê, eu gravo o vídeo para vocês verem, tá? Então, agora, a partir de agora, eu vou falar o nome das participantes e encerrar o vídeo. E as participantes são Fábio Bueno Soares de Oliveira, Josiane Jesus, Dalma na Chácara e na Cidade, Cantinho Elisângela e Família, Cantinho da Manu, Cleudinei Alves, Coisas da Cícera, Cozinhando com a Família Generosa e Variedades, lá na roça. Vem que tem variedades, que é o meu canal, Lúcia Oficial, Coisas de Claudinha, Marilda Visque Vlog, Roça, Jeito Simples em Viver e Minha Vida Real. Essas são as participantes, ao todo acho que são 17 participantes. Eu desde já convido vocês que assim que ver meu vídeo vão lá visitar o canal delas, para ver o que elas fizeram. É collab das quinta-feiras às 10 horas, mas é um tema livre, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que curta, que compartilhe, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Obrigada por assistir, fique com Deus, Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.